Você tem acompanhado aqui na Record News os desdobramentos das novas tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O embate com Donald Trump, que deve impor taxas de 50% aos produtos brasileiros, cria diversas preocupações entre a população. E uma delas é justamente a dependência tecnológica que o Brasil tem dos Estados Unidos. Para a gente entender como isso influencia o país, nós conversamos com Marcelo Branquinho, que é CEO da TI Safe e especialista em segurança cibernética. Quase toda a nossa infraestrutura digital está baseada em empresas norte-americanas. Se você pensar, todas as redes sociais que os brasileiros usam, autenticação, localização, colaboração, tudo é controlado por empresas sediadas nos Estados Unidos, como Google, Meta, Microsoft, Amazon, Apple. Ou seja, boa parte das informações que trafegam no nosso país, elas estão sujeitas a leis norte-americanas. Elas estão sujeitas à Cloud Act e à FISA, e uma canetada do governo norte-americano, digamos assim, poderia interromper esse fluxo de informações aqui dentro do Brasil. Hoje em dia o Brasil não tem autonomia nem sobre o nosso tempo, nem sobre o tempo, a fonte de tempo oficial do Brasil, que é o GPS. Hoje, se o GPS por acaso acabar, a gente pode ter sérios problemas na nossa infraestrutura crítica, a gente pode ter falta de sincronia de subestações de energia, a gente pode ter paralisação de aeroportos, portos, enfim, toda a nossa infraestrutura pode parar porque a gente não tem uma fonte de tempo confiável brasileira, soberana. Então, resumindo, hoje isso tudo vai muito além da gente ser dependente de tecnologia. Isso afeta a nossa soberania enquanto país. Então, o Brasil ele precisa investir em alternativas para essa dependência, A gente precisa ter uma fonte de tempo própria, uma fonte de GPS própria, que envolve lançamento de satélites e tudo mais. A gente precisa diversificar os nossos fornecedores, enfim, não ficar apenas dependendo de redes sociais e comunicação baseada em plataformas norte-americanas. Temos que ter alternativas para isso. A gente tem que ter um plano coordenado entre governo, setor público, produtivo e academia, com incentivo à inovação nacional. Já existem alguns projetos de FINEP para inovação e tudo mais, mas isso tem que ser ampliado. A gente tem que começar a criar redes sociais nossas e independer desse, dos Estados Unidos e de outros países. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas que tem que ser iniciada, porque senão a gente nunca vai reduzir essa vulnerabilidade que hoje nós temos. E o especialista em segurança cibernética também esclareceu que, apesar dessa dependência, dificilmente os Estados Unidos cancelariam serviços aqui no Brasil. Existe uma dependência econômica relevante também. O Brasil é um dos 3 maiores mercados de plataformas de redes sociais do mundo para as empresas norte-americanas. Então, eles ganham bilhões de dólares com os usuários brasileiros. E cortar esse serviço para a gente não seria uma medida inteligente para os Estados Unidos. Eles perderiam muito dinheiro. Isso provavelmente não acontecerá. Mas, além disso, é uma discussão, Os nossos dados, os dados dos usuários brasileiros são usados como, Que tipo de tratamento eles recebem nos Estados Unidos? Eles são usados só para Big Data e Analytics? Ou eles também são usados para montar mapas da vida de cada brasileiro, dossiês da vida de cada brasileiro? Isso não é transparente para a gente, isso não é uma coisa que a gente consegue perceber, a gente não sabe o que acontece com esses dados, Então, acho que a saída hoje não é a gente sair de uma dependência americana e ir para uma dependência chinesa ou russa ou de um outro país. É a gente desenvolver o nosso mercado, é colocar o Brasil como um consumidor estratégico e ter poder de negociação hoje com essas plataformas e, em paralelo, a gente também, como eu já disse, desenvolver tecnologia nacional para isso, para que a gente pare de depender dos Estados Unidos e deixe de ser uma colônia tecnológica dos Estados Unidos.